Boa tarde, o programa Profissão Sucesso começa agora. E começa também a maratona de estudos para os principais vestibulares do país. Mas é só falar em vestibular que todo mundo já começa a roer as unhas e perder o sono. Bem, mas para que esse friozinho na barriga não atrapalhe a sua meta, é preciso se planejar. E você sabe como se organizar para que todas as matérias sejam revisadas e as dúvidas tiradas? Tem ideia por onde começar? Quantas horas de estudo por dia? Quais matérias priorizar? Não se desespere, porque hoje nós vamos te ajudar. E nós vamos mostrar ainda as vagas de emprego na nossa região. E tem também o concurso que vai premiar o ganhador com o curso Profissão Sucesso. São mais de 300 opções à sua disposição. Então, vamos ao assunto de hoje. Você sabe, não é? Começar a estudar é como iniciar uma dieta. A gente sempre deixa para amanhã. E vamos adiando até que quando nos damos conta, o tempo passou e está em cima da hora. Tarde demais. Para evitar essa situação, nós vamos te ajudar a se planejar para a aprovação no vestibular. E para esclarecer todas as dúvidas, nós convidamos o professor de Língua Portuguesa e Redação, Luiz Cláudio Jubilato, e Maria das Graças Proba, coordenadora de cursos. Boa tarde a vocês. Boa tarde. Sejam bem-vindos nessa missão importante de vocês, que é, na verdade, ajudar esses alunos, né? Vocês que vivem todos os dias com os alunos, que sabem esse apuro todo, né? Jubilato, como é mais conhecido, né? Um professor que está há muito tempo aí na lida, 30 anos, né? E principalmente nessa correria do pré-vestibular. Sempre. Sempre, né? Jubilato, Sempre. fala pra gente o que atrapalha mais esse planejamento do estudante no ano que antecipa, né? Que antecede o vestibular. Bom, como você mesmo diz, é igual dieta, né? Então, como a gente sempre deixa para depois, quando chega na hora, quer fazer tudo o que não fez durante o ano inteiro. Tem um outro problema também, que é o seguinte, é o aluno se impor metas que ele não é capaz de cumprir. Aquela velha história de estudar 8 horas por dia, né? Muito melhor você estudar 2, 3 horas bem estudadas do que 8 horas enrolando, né? Mas tem gente que botou na cabeça que 8 horas de estudo é o que faz passar no vestibular, então estabelece esse tempo, mas não consegue cumprir. Aí vem a frustração, vem o medo de não conseguir. Você falou de 2 ou 3 horas, por exemplo, ele faz o cursinho ou ele faz o terceiro ano, não é? Tem lá, fica mais ou menos umas 4 horas, 4 horas e meia na escola e depois estuda mais 2 ou 3 horas em casa. Seria isso? Exatamente. A gente costuma dizer o seguinte, para cada hora de estudo que você tem na escola, pelo menos meia hora em casa. Porque, por exemplo, na escola você aprende o conteúdo, mas você precisa fixar isso. Então, em casa é hora de fazer exercício. Só que o aluno confunde, ele brinca na sala de aula e quer aprender em casa. Aí, quando você vai aprender em casa, você leva o dobro, o triplo do tempo. Aí, por isso que larga. E Maria das Graças, o Jubilato falou da questão dos alunos que brincam na sala de aula. Quer dizer, é muita irresponsabilidade também, até muito por conta da idade também, né? Nem todos são tão sérios, né? Mesmo assim, sabendo que terá o vestibular, continua sendo difícil a disciplina deles? É muito difícil. É como se diz, não caiu a ficha. Eles entram no terceiro ano, brincam e bem véspera do vestibular, ou bem perto, que eles vão ter a noção do que realmente é o vestibular. Então, eles acordam e às vezes é tarde. Então, tem que sempre estar chamando, colocar os pés no chão. E quanto mais cedo, melhor, porque eles focam mais. Aí eles conseguem, né, se colocar diante da vida, dos pais, porque é uma cobrança muito grande. Então, até é uma fuga, às vezes, da cobrança. Essa brincadeira dentro de sala de aula é uma fuga, às vezes. Você falou dos pais, né? E é muito importante a participação dos pais nesse momento. Você é uma mãe de quem passou, não é isso? Dois universitários que passaram em públicas e trabalha nessa área, né? Sim. Como os pais devem se comportar nesta história aí do pré-vestibular? Olha, é uma época muito difícil para os pais, é uma época difícil para os filhos. Às vezes nós nos colocamos, nós não temos assim, não sei até onde vai o limite, se eu estou exagerando ou se eu estou exigindo pouco, né? Nós também ficamos muito inseguros, né? Então é bem complicado. Às vezes o pai, ele não, já fez vestibular há muito tempo, ou ele não fez.
Então ele não tem noção. Então às vezes ele cobra na hora errada, às vezes ele deixa para lá. E tem o dado, por exemplo, tem pai que é conivente. Por exemplo, o filho não estuda e o pai acha que é isso mesmo, que ele não tem que fazer. Ou então o filho chega em casa, dá um monte de desculpas e o pai simplesmente acha que vale a pena ouvir as desculpas para não ter que brigar com o filho, né? Qual que é a receita, então? Como é que os pais devem agir? Qual a quantidade de tempo? Como é que os pais devem interferir nesse processo? Olha, a primeira coisa que o pai precisa fazer é chegar na escola. Porque o professor, o coordenador da escola, tem muito mais experiência do que ele. Só que os pais só chegam quando, assim, tem problema muito grave. Ele não vai na escola antes para se planejar. Então, na grande parte das vezes, a família, ela quer fazer coisas que ela simplesmente não entende. Igual, por exemplo, eu não entendo de motor de carro, então eu não vou consertar. Então, se o pai quer que o filho realmente tenha disposição, estudo, é melhor ele conversar com o coordenador e com o professor que conhece o aluno, porque em casa ele é de um jeito, na escola ele é de outro. Né? Saber como é que ele está indo, né? Exato. Na verdade, ter a coragem de se expor. Exatamente. Né? Porque muitas vezes deixa para a escola cuidar. Muitas né? vezes nós ligamos para os pais, tem 1, 2, 3 faltas e tudo, mas o pai, olha, não é problema meu, isso aí você tem que resolver com ele. E nós justamente ligamos porque às vezes o pai, numa conversa, entende o porquê que o filho está faltando, né? Consegue ajudá-lo. Não, ele simplesmente acha que isso é uma questão da escola resolver com o aluno. E o aluno não tem maturidade, às vezes, para assumir tudo sozinho. E os pais têm que ter a firmeza. Eu escuto muitos pais falando, não pode apertar muito, que senão ele se revolta, não é? Ser conivente, né? É ser conivente, né? Essa coisa, não, ele vai ficar muito revoltado por conta disso, né? Eu acho que isso aí é, na verdade, não querer ter trabalho, né, Juliato? Exatamente. A ideia fundamental, assim, que você quer realmente que o seu filho seja aprovado, troca experiências com a escola. Porque, por exemplo, a escola não sabe como é que o aluno é dentro de casa. E o pai não sabe como é que ele é na escola. Então, se você troca experiências, é mais fácil ajudar o aluno. Agora, se você se esconde do tipo, não quero perturbá-lo, deixa ele se virar, então, nesse momento, você está sendo conivente, porque ele não vai se virar sozinho. Primeiro, que ele não tem maturidade para isso. Segundo, que nem ele próprio, às vezes, sabe o que vai acontecer. O aluno hoje, ele é muito assim, levado àquela história assim, vou fazer FUVEST. Aí o medo começa cedo. A FUVEST, ela não é difícil. O problema da FUVEST é ser FUVEST. Então vira-se um monstro grande demais na cabeça da família, na cabeça do aluno, que ele vai prestar a FUVEST. Então ele acha que a FUVEST é o fim do mundo. E na verdade não é. Você fala que não é. Por que você fala que não é? Porque não é tão diferente assim dos outros vestibulares? Olha, Silvana, na verdade, a FUVEST, se você pegar depois da prova, chegar em casa e sentar, você faz a prova inteira. Por que você não faz na hora? Porque você olha do lado, tem aquele monte de gente que supostamente tem o mesmo nível que você ou é melhor. É a tensão, na verdade, Exatamente. que envolve. Né? E o Exatamente. compromisso fica muito maior. Eu já vou achando que aquela prova vai ser muito difícil. Exatamente. E tem obrigação de passar. Eu acho que muitas vezes é isso. Agora, tem limite, né? Os pais têm que cobrar, mas não é cobrar nesse sentido de falar, olha, você tem que passar de qualquer forma. Você já imaginou, por exemplo, o pai na véspera do vestibular resolve ter uma conversa com o filho. Então ele fala assim, filho, se você não passar, papai faz mais um sacrifício de mais um ano e aí você estuda no cursinho. Você imaginou você ir para a prova sabendo que o pai fez um sacrifício, vai fazer outro sacrifício o ano que vem? Você se sente o quê? Por exemplo, filho, papai fez um tremendo investimento em você. Você é um ser humano ou você é um investimento? Você sabe que houve um investimento, mas isso precisa ser conversado na hora da prova ou na véspera dela. Então mostra uma falta de preparo da família para isso. E é isso que é importante. Nem só estudar e nem só conversar tem que ficar para o último ano, né? Esse acompanhamento dos pais tem que acontecer no decorrer da vida estudantil do filho. É um processo, né? E vários pais não se envolvem, né, com a vida escolar do aluno, chega no terceiro colegial, no cursinho, aí se impõe. Não, você vai passar e pronto, a sua obrigação é essa. Você só estuda, só você tem isso. que... Você e até tem que tem passar. realmente, né? Porque está só estudando, até teria obrigação de, mas o pai teria que ter acompanhado esse processo para saber se realmente o filho conseguiu chegar lá. O aluno pode ter tido alguns problemas que chegaram até o terceiro colegial sem ser resolvido e com o pai, às vezes com a família, teria sido mais fácil. Ele teria resolvido esse problema bem atrás, para chegar mais tranquilo. Exatamente. Né? Ele teria tido a chance para realmente ter o sucesso
em passar, né? Não é simplesmente ter a obrigação para conseguir, né? Isso pesa muito também, né? A cobrança é muito grande, né? Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Profissão Sucesso. Profissão Sucesso está de volta. E você quer uma dica especial para fazer a sua faculdade? Que tal conhecer o Centro Universitário Moura Lacerda? Neste ano de 2013, a instituição universitária Moura Lacerda completa 90 anos de história e tradição no ensino, sempre aliados à inovação e à modernidade. E essa história é feita das histórias de cada um que está ou já passou pela instituição. Hoje, alunos e ex-alunos do Moura Lacerda se orgulham de fazer parte de uma instituição pioneira no ensino superior na região, no estado e no país. Fique ligado no site www.mouralacerda.edu.br e nas redes sociais do Moura Lacerda, facebook.com/Moura Lacerda, e saiba tudo o que está acontecendo nos cursos de graduação, pós-graduação e mestrado. Conheça uma das 3 unidades, converse com os coordenadores de curso e saiba mais sobre a carreira e a profissão que te esperam no futuro. Moura Lacerda, 90 anos. Quem continua essa história é você. E voltamos com Profissão Sucesso para continuar falando sobre como se planejar, né, para a aprovação no vestibular. Nós estamos aqui com o professor Jubilato, que é um experiente professor e acostumado, né, há 30 anos com esses alunos que estão aí afoitos com relação ao vestibular, e também com a coordenadora de curso, Maria das Graças. Nós estávamos falando da importância dos pais nesse processo de ajuda realmente no período pré-vestibular. O que é pré-vestibular? O que você sugere, Jubilato? Quando que os pais devem começar e como eles devem agir de forma mais prática? Foi falado que ele deve acompanhar, deve ir à escola, deve falar com os coordenadores, né? Mas o que pode exemplificar dentro de casa o trabalho dos pais? Olha, Silvana, eu acho que os pais precisam desde cedo sentar com os filhos e estabelecer um projeto de vida. Por exemplo, o Guga não se transformou num campeão de uma hora para outra. Da mesma forma, o Ayrton Senna. As famílias planejaram a carreira desse pessoal. O Massa, que agora está na Ferrari, ele foi absolutamente planejado desde cedo. Se você quer que o seu filho seja um médico, se você quer que ele seja um engenheiro, se você quer que ele tenha sucesso, tenha uma boa profissão, comece a planejar desde cedo, estabeleça um projeto de vida. Só que o projeto de vida tem que ser ajustado ao longo do processo. Porque, de repente, você quer que o seu filho seja médico, mas ele não tem a mínima habilidade para isso. Então, ao longo do processo, você tem que saber ajustar essa coisa toda. E fazer a vontade dele, né? Não adianta forçar também, né? Inclusive, chegou uma pergunta do Vitor Rosa, de Sertãozinho. É preciso ter certeza do curso que pretende concorrer a uma vaga antes mesmo de se preparar para o vestibular? Eu acho que sim, sabe por quê? Se você conhece a carreira que você vai prestar, por exemplo, que você vai prestar medicina, você vai disputar com os melhores alunos. Aqueles que estudam muito mais que os outros, porque medicina é muito concorrido, muito apertado. Se você souber que realmente você quer medicina, você tem que estudar muito. Vamos supor que você queira uma profissão que não seja tão concorrida igual letras, por exemplo. O seu nível de estudo vai ser bom, só que você não vai precisar se matar tanto quanto aquele aluno que vai prestar medicina. Então, quando você tem certeza do que você vai prestar, na faculdade que você quer, também é uma diferença, né, entre você prestar uma faculdade muito concorrida e você prestar uma faculdade nem tão concorrida, você pode estabelecer um ritmo de estudo diferente. Mas uma grande parte chega no 3º ano sem saber, né, Maria das Graças, que curso, que profissão vai seguir. E nesse caso, como é que se faz? É uma angústia muito grande, tanto para eles quanto até para os professores, que ele às vezes ficam muito focados naquela decisão de que eu vou escolher. Eles se perdem às vezes, né? E eu estou véspera de vestibular. Uns vão para fazer inscrição para um curso, chega lá, muda na hora. Então, isso é uma angústia para eles também. É um fator que atrapalha um pouco o estudo também. Mas e como fazer, então? Eu não vou parar o meu estudo, concorda?
vir a claridade, a iluminação de escolher a profissão para depois continuar. Eu tenho que estudar, enquanto eu não consegui ainda decidir. E aí, Jubilato? Olha, Silvana, existem muitos profissionais que são especialistas nessa parte de ajudar, né? Você tem psicólogos hoje, psicopedagogos, você tem professores, coordenadores de curso, que podem efetivamente ajudar. O site Profissão Sucesso, o programa Profissão Sucesso. Exatamente. Você vê como é que hoje... Eu falo para o aluno o seguinte, se você usa a internet o tempo todo, use a seu favor. Né? Tem tanta coisa na internet hoje que pode te ajudar. No Facebook o tempo inteiro e não acrescenta. Mas você vê que até no Facebook existe gente que pode te informar das coisas. Exatamente. Use para isso, né? Da forma mais útil, né? Porque aí você vai ter a noção, por exemplo, do que você quer. Agora tem um outro lado também. Por exemplo, a minha filha, desde 5 anos, ela falava de ser dentista. Ela falava até, eu quero ser médica de dente, que ela era pequenininha. E fiquei satisfeita, mas com o tempo, foi chegando perto, eu fiquei também muito preocupada dela ter ficado focada só naquilo e não ver o leque de profissões que existe. Então, eu fiz questão também de falar, olha, pesquisa também, vê se é isso mesmo. Porque às vezes a criança tem um sonho e quando vai chegar assim, não é bem aquilo, segue o sonho, né? E não se preocupa também em ver tantas outras profissões que ela passou na Unesp. Na Unesp em odontologia. Era isso mesmo. Era isso mesmo que ela queria. Era isso mesmo. Mas fiz questão que ela também avaliasse outras profissões, porque também pode ser aquilo. Desde pequenininha eu quero isso, e se a família inteira, não, vai ser dentista, porque desde pequenininha fala. Então, e fica até difícil para ela depois mudar isso, o rumo. Então tem que ter a oportunidade mesmo que desde pequenininho fala, eu quero fazer questão de olhar as outras profissões, avaliar também. Já o filho não sabia o que queria fazer. Teve que abrir o leque de possibilidades para ele poder escolher. Hoje ele faz administração na Unesp e vai se formar agora e adora. Se você perguntar para mim se eu pensei em ser professor algum dia, de jeito nenhum. Eu fui descobrir isso na fila do vestibular, o que não é uma boa coisa. A sorte é que eu acertei. E está feliz? Estou muito feliz. Está feliz. Tá bom, olha, daqui a pouquinho a gente volta com mais Profissão Sucesso. E o Profissão Sucesso está de volta e hoje nós estamos falando sobre como planejar os estudos para a maratona dos vestibulares. Nós estamos aqui com Jubilato, que é professor, e também com a Maria das Graças. Nós temos aqui mais uma pergunta que chegou agora da Luísa Hernandes, de Ribeirão Preto. Tenho reparado que o meu filho só consegue estudar ouvindo música. Ele diz que consegue se concentrar melhor. Os jovens precisam conhecer o próprio estilo de aprender? Sim. Não adianta você impor para um aluno regras que ele não vai seguir. Então, cada aluno tem que achar o seu jeito de aprender. E cabe, por exemplo, às pessoas que estão em volta dele respeitar. Se ele estuda bem ouvindo música, ótimo. Se ele estuda bem no meio da avenida sentado, melhor ainda. Vai saber se ele está apreendendo isso indo na escola. A gente volta naquela história, naquela questão, né? Tem uma outra pergunta aqui. O Marco Antônio Ribeiro, que é de Jaú. O que eu preciso saber para desenvolver uma boa redação durante a prova? E qual o peso desse exame no vestibular? Olha, a redação é responsável por pôr ou tirar o aluno do vestibular. Por exemplo, a prova do Enem, se você zerar na redação, nem se corrige o resto, né? E o dado fundamental, assim, a redação começa muito antes. A redação exige leitura, informação, capacidade de colocar aquilo numa sequência lógica. Então, normalmente, assim, o aluno precisa, na hora do vestibular, ter previamente, né, toda uma preparação. Mas, primeiro, ele tem que estar atualizado. Segundo, ele tem que ter uma boa cultura geral. E ele não pode dar a ideia, assim, a noção de que ele vai se enfrentar ao vestibular olhando só conteúdo. Ele tem que conhecer também a estrutura da prova. Então, para a gente ajudar a quem não está com condições de pagar um curso específico para essa área, quem não tem condições de ir para um cursinho, rapidamente, falar para a gente dessa estrutura, além de conhecimento geral, além de estar procurando ler bastante, a estrutura da redação. Em poucas palavras, dá para resumir para a gente? É difícil, mas dá para resumir. Olha, uma redação tem que ter, primeiro o aluno tem que fazer o texto e colocar um bom título. Né? Só coloca o título depois que fez o texto. Segundo, ele tem que ter uma noção assim, de sequência, porque o corpo do texto depende de uma sequência. Então ele tem que ter uma sequência definida.
E outra coisa, ele precisa saber qual vestibular que ele vai prestar, porque cada um deles exige uma coisa diferente. Por exemplo, no Enem, ele tem que se dedicar a dar uma espécie de solução ou sugestão para resolver o problema. Na prova da FUVEST, por exemplo, ele pode ser mais criativo. Na prova da Unicamp, ele tem que conhecer gêneros. Tem que saber o que é uma narração, o que é uma carta, o que é, por exemplo, um manifesto, porque não se exige dele uma dissertação. Então, para cada vestibular é uma coisa diferente. Então, um aluno, primeiro, precisa saber o que ele vai prestar, porque aí é difícil você resumir as dicas da redação. E na internet tem tudo isso também, tudo isso. Né? O manual do candidato, ele acha tudo. Ok. Maria das Graças, fala com a gente, você agora como coordenadora e como mãe também. Eles têm que estudar, o Jubilato deu uma dica aí de, para cada hora na escola, estudar em casa de meia a 1 hora. Não é isso? Isso não só no 3º ano, né, Jubilato? A vida inteira. Mas isso a vida inteira, né? É aquela história, eu ouvia muito em casa, matéria dada, matéria estudada. É exatamente isso. É isso? Essa história, estuda depois aquilo que foi dado, tem gente que estuda antes, né? Olha, de preferência o ideal seria isso, que você estudasse antes de assistir a aula, porque aí você já chegaria com as dúvidas na cabeça para poder resolver com o professor. Mas se você não fez isso, estudou durante, pelo menos na aula, você tem que estudar. Prestar atenção. Exatamente, porque em casa não é para estudar, em casa é para fixar. Além de estudar esse tempo aí, né? Dá para ir para balada também? Não, com certeza. Inclusive é tem isso que os pais ficam perdidos. Meu filho está saindo muito. Como é que é isso? Você como mãe? Ele tem que ter os amigos, ele tem que sair, ele tem que ir ao cinema, ele tem que ter uma vida social, né? Porque ele tem que viver, ele tem também que desfocar um pouco às vezes do estudo, porque só ficar em estudo, às vezes ele não vai render tanto. Então ele tem que namorar. Mas tudo tem que ter o seu tempo certinho, porque senão também namorar demais, sair demais não dá certo. Estudar demais também não dá certo. É bom fazer um meio termo. Estabelecer também um critério. Sai final de semana e durante a semana, porque vai acordar cedo para estudar e tudo mais, não Isso. sai. Tem que ter um meio termo. Aí, às vezes o aluno, até se ele gosta mais de sair no dia de semana, se a programação que satisfaz é no dia de semana, se ele chegar cedo para ir conseguir ir à aula de manhã, tudo bem, ele estuda sábado e domingo. Então, como o Luiz Cláudio falou, cada um tem um critério, aquele que cabe mais ao aluno, né? Mas que a diversão, o namoro, os amigos, é tão importante quanto o estudo. Ok. Para a gente terminar aqui, em poucos segundos. Jubilato, tem vestibular agora em julho, vestibulares importantes também, de públicas e tudo mais, até de particulares importantes, né? Não estudei aquilo que foi o necessário. Vou para a prova, tá? Como é que eu faço? Qual a regra? Começo por quais questões? Olha, é sempre muito preocupante por onde você vai começar, mas o mais preocupante é por onde você vai acabar. Porque tem aluno que diz assim, olha, eu vou começar pela parte que eu mais sei. Mas e se ela tiver a mais difícil? Então seria, assim, psicologicamente um abalo muito grande. Então o ideal é começar pelo início e terminar no fim. E outra coisa fundamental, cada uma dessas provas é feita assim, para você ficar entre duas opções. Então tenta fazer por eliminação, que fica mais fácil. E deixa para marcar tudo no fim. Tipo assim, se a prova tem 4 horas, na verdade você tem 3 horas e meia. Meia hora é para marcar o gabarito. Porque senão não adianta você fazer uma boa prova e marcar tudo errado. Começa do início, mas encontrou uma questão muito difícil, passa ela e vai para a próxima. Exatamente. E retorna depois nessa, não é isso? Exatamente. Ok. Gente, olha, muito obrigada pelas dicas, tá bom? Parabéns, né? Pelos filhos aí que passaram bem no vestibular. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Também. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Aí você quer rever nossos programas? Então acesse profissãosucesso.com.br e assista em nossa TV online. Lá você também encontra muitas informações sobre concursos, vestibulares, notícias sobre o mercado de trabalho e muito mais. Olha, cada vez mais as empresas estão qualificando os seus funcionários. E para que esse resultado seja positivo, você precisa conhecer as nossas palestras. Não perca tempo e prepare os seus colaboradores para que tenham um diferencial em relação à concorrência. Falamos de gestão de pessoas, motivação, geração Y, geração Z, marketing pessoal e muito mais. Não perca essa chance. Acesse o nosso site, clique no link palestras e saiba como nos contratar. E aí, quer saber sobre vagas de emprego na nossa região? Então preste atenção às oportunidades que a nossa produção levantou para você.
Em Ribeirão Preto, há vagas para auxiliar de cozinha, assistente de vendas, nutricionista, operador de telemarketing e técnico em manutenção de balanças. Em Sertãozinho, há vagas para assistente de recursos humanos, atendente de farmácia, chefe de serviço de limpeza, desenhista de tubulação e zelador. Em Marília, há vagas para analista de suporte técnico, supervisor comercial, técnico mecânico em ar-condicionado, torneiro mecânico e web design. Em Bauru, há vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias, eletricista, oficial de serviços gerais, operador de caixa e pedreiro. Para mais informações, acesse o profissãosucesso.com.br. E chegou o momento do nosso concurso. Eu vou fazer uma pergunta, quem der a resposta certa e mais rápido ganha um curso Profissão Sucesso para fazer aí mesmo da sua casa. Tem curso de gestão de carreira, Excel, marketing, secretariado, vendas e muito mais. São mais de 300 opções para você se qualificar, então não perca essa chance. Hoje os nossos entrevistados falaram sobre como planejar os estudos para a maratona dos vestibulares. Então responda o que o nosso entrevistado colocou ali, aqui hoje. Qual é o ideal? Quanto se deve estudar por dia para ter sucesso no vestibular? Não perca tempo e acesse agora o profissãosucesso.com.br e dê a sua resposta. Quem for mais rápido e acertar, ganha o curso Profissão Sucesso com direito a certificado. E não deixe de fazer contato com a gente pelo Facebook e Twitter. Nos adicione agora e mande a sua sugestão, crítica ou dúvida. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia, um grande abraço e até sábado que vem, com certeza.